Se eu disser para você que hoje 6 grupos controlam 95% da audiência americana e que desses 6 grupos, todos eles têm os mesmos donos, isso é absolutamente impressionante. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. No último programa eu trouxe, por exemplo, o assunto do Jeff Bezos, que é dono do Washington Post e é dono da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, e ele proibiu o Washington Post, o jornal de novo dele, proibiu que o jornal apoiasse a Kamala Harris nas eleições americanas e quebrou uma tradição de quase 50 anos. Então, no início dessa semana, depois do nosso programa, o Bezos publicou também um editorial sobre o qual ele chamou de uma verdade dura. Está escrito aqui, uma verdade dura. Os americanos não confiam nos veículos de mídia. Repito aqui, não é o Paulo Figueiredo que disse que o jornalismo profissional morreu e ficou... Mas você está dizendo que o jornalismo profissional morreu? O Jeff Bezos está dizendo que o jornalismo profissional morreu. Morreu porque os americanos não confiam mais na mídia. O Jeff Bezos está dizendo. E esse é o ponto principal do editorial. A queda da credibilidade da imprensa. Ele já começa o artigo citando uma pesquisa do Gallup, um instituto de pesquisa que alerta justamente sobre isso, números. Segundo essa pesquisa, e uma versão dela está no meu curso O Fim da América, a população americana confia menos em jornais, televisões e rádios do que em político. Vejam esse gráfico. Esse gráfico é absolutamente impressionante. Ele não vai ter vantagem botar ele na tela inteira, né, Bruno? Porque ele é um chat vertical. Mas vejam o seguinte, isso é muito bacana. Confiança dos americanos. Eu vou entrar aqui um pouco no detalhe aqui. Governos locais. Nos Estados Unidos, os governos locais são os pequenos municípios, é o político que ele elege, é o xerife da cidade, são as pessoas ali que ele elege pertinho dele. 67% das pessoas confiam nos governos locais. Governos estaduais, ou seja, 67, 2/3 dos americanos, é bastante gente. Governos locais, 55%, a maioria dos americanos acreditam nos governos estaduais. Confiança no povo americano como um todo, quando significa cometer julgamentos sobre o nosso sistema democrático, sobre os assuntos que o país enfrenta. É a confiança na vontade popular, essa que a gente vai mostrar aqui, que o Barroso, a Kamala Harris, o Biden odeiam. A gente vai falar sobre isso. 54% dos americanos acreditam nisso. O poder judiciário dos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, 48%, quase metade dos americanos ainda acreditam no seu sistema judicial, em queda. Em queda. Homem e mulher na vida política, 46%. A capacidade do governo federal de lidar com problemas internacionais, 43%, já vai caindo. O trabalho do poder executivo do presidente, não é um presidente específico, é a presidência como um todo, 40% dos americanos confiam. Olha como está caindo. A capacidade do governo federal de lidar com os problemas dos americanos, 37%. O poder legislativo, 34%. E aí, dessa pesquisa do Gallup, o item que a instituição democrática na qual o povo americano menos confia, é a mídia. Onde só, segundo a pesquisa, 31% dos americanos, 3 em cada 10 americanos confiam na mídia. E esse número não está quebrado aqui.
Quando você separa entre esquerda e direita, e eu detalho muito isso aqui no meu curso, quando se separa entre esquerda e direita, isso cai à direita, conservadores ou pessoas que se alinham como republicanos, menos de 10%, 8%, 8 em cada 100, menos de 1 em cada 10. Significa que você pegar uma mesa com 10 pessoas, é provável que não haja nenhuma que confia na mídia americana. Isso é absolutamente impressionante. As pessoas confiarem nos políticos mais do que nos jornalistas é inacreditável. Deixa eu contar uma história para vocês. E, de novo, tudo isso está muito detalhado, tem um módulo inteiro com 10 aulas no Fim da América que se chama A Morte do Jornalismo. Mas eu vou contar algumas coisas interessantes para vocês. Até a década de 80, a figura com maior credibilidade no país era um jornalista chamado Walter Cronkite. Eu já falei desse cara várias vezes, é um cara que, se vocês procurarem, ele é o cara que tem... Se o Bruno botar no Google aí uma imagem do Walter Cronkite, botar aqui na tela, as pessoas vão reconhecê-lo, porque ele virou meio que o arquétipo do que era o jornalista de televisão. Ele é o cara que narra o pouso do homem na Lua, a morte do JFK, a guerra no Vietnã. Esse era o Walter Cronkite, o chamado de Tio Waltz. Tem dois grandes Tio Waltz nos Estados Unidos, o Tio Walt Disney e o Tio Walter Cronkite. Esse cara era um homem de maior credibilidade no país. Ele apresentava uma espécie de jornal nacional, digamos assim, né? Chamava CBS Evening News. Pensem o seguinte, os nossos pais, e talvez você que está nos assistindo, eu tenho muita audiência um pouco mais velha que eu tenho 40, né? Ó o Walter Cronkite aqui. Esse Tio Waltz, que cara simpático, né? Ele apresentava o CBS Evening News e tinha uma coisa muito interessante. Deixa ele um pouquinho aí, Bruno. O CBS Evening News, por causa das regulações federais, ele era um jornal que ele tinha que ser isento. Porque Deixa o Tio Waltz aí. Como o jornalismo daquela época, ele era transmitido pelas vias de transmissão, né, de rádio e de televisão, a lei de radiodifusão dos Estados Unidos dizia que o mesmo tempo tinha que ser dado para uma cobertura com a visão, digamos assim, mais à esquerda do que para a direita. E os fatos tinham que ser apresentados de forma imparcial e as duas versões comentadas de forma ao mesmo tempo. Era uma lei. E o CBS Evening News era feito... Eu acho que a imprensa sempre teve um viésinho de esquerda. E quem criou essa regra, olha que interessante isso. Quem criou essa regra foi o Roosevelt, que era muito de esquerda, talvez o presidente mais à esquerda que os Estados Unidos tenha tido, mais do que o Obama, mais do que o Biden, o Franklin Roosevelt, não Theodore Roosevelt. Ele criou essa regra porque os donos de televisão na época televisão e rádio eram todos de direita. E ele tinha medo de que, se houvesse liberdade, eles fossem promover o conteúdo como um conteúdo só de direita. E como eles queriam a versão da esquerda também, eles criaram essa lei para equilibrar o jogo. E o que aconteceu foi que toda a ideia de jornalismo isento e imparcial na televisão é copiado do jornalismo americano. O Jornal Nacional é uma cópia escarrada na sua versão original, ali, Sérgio Chapelain e Cid Moreira, né? É uma cópia escarrada do CBS Evening News. O Roberto Marinho era muito conhecido por copiar tudo que os americanos faziam, né? Os programas eram muito assim. O Silvio Santos fazia muito isso também. Então, era por isso que você tinha um jornalismo isento. E qual é o meu ponto aqui da época do Tio Waltz? Você tinha uma imprensa, primeiro, do homem mais confiável dos Estados Unidos, uma pessoa que todo mundo reputava como um cara de confiança, apresentando um jornal com os dois lados da notícia, que todo mundo tinha acesso ao mesmo jornal. O americano médio chegava em casa, 80% da audiência ligava, o papai ficava lá, ligava a sua televisão na poltrona, né, a mamãe vinha ali fazer o jantar e tal, e depois o papai assistia o jornal enquanto as crianças ficavam brincando, né, a ideia do sonho americano da década de 50. E a sociedade foi assim até os anos 80. Eu me lembro que o meu pai falava assim: meu filho, peraí que vai começar o Jornal Nacional, silêncio. Aí tem aquela chamada que existe até hoje, Jornal Nacional, meio que todo mundo tinha que calar a boca para ver o que vinha no jornal.
porque as pessoas esperavam um dia inteiro para ter acesso à notícia. E aí tinha acesso a uma notícia equilibrada, imparcial, com acesso aos dois lados, e todo mundo tinha acesso à mesma informação. Fast forward, né, avançamos e estamos em 2024. Nós temos uma imprensa absolutamente sem nenhuma credibilidade, que desistiu completamente da imparcialidade, e as pessoas de direita não assistem sequer os mesmos fatos das pessoas de esquerda. Então, você que assiste Paulo Figueiredo Show não vê a Globo, e quem tá, ou vê muito pouco a Globo. E quem está na Globo nunca, às vezes, ouviu falar sobre o Paulo Figueiredo. Não tem como haver diálogo entre essas pessoas, porque elas não têm acesso sequer aos mesmos fatos. Então você sai de uma sociedade de centro, com uma opinião homogênica, para uma sociedade onde cada um pensa o que, assim, uma salada. E se você somar isso ao problema real dos algoritmos das redes sociais, que só mostram para você o conteúdo que você quer ver, está roubado. É impossível você ter uma visão equilibrada de mundo e o diálogo e a tal da democracia. Quando as pessoas falarem para você a discussão está muito polarizada, eu estou explicando para você por que a discussão está muito polarizada. E, de novo, eu explico isso em detalhes e por que a democracia se acostumou a funcionar com uma imprensa livre e com uma imprensa imparcial. E sem essa imprensa imparcial, a democracia está colapsando. E eu explico como que a esquerda capturou os veículos de mídia para isso acontecer. Que isso não foi à toa. Houve uma razão mercadológica do broadcasting virar narrowcasting, mas houve também uma razão dos donos do mundo. Se eu disser para você que hoje 6 grupos controlam 95% da audiência americana e que desses 6 grupos todos eles têm os mesmos donos, BlackRock, State Street e Vanguard. Inclusive a Fox News. Todos têm o mesmo dono. O Bezos dá uma versão diferente do que alguns funcionários do Washington Post, que se demitiram depois da negativa de apoio da Kamala Harris deram. Entendam, depois que o Washington Post se recusou a apoiar a Kamala Harris, eles perderam quase... O último número que eu vi foram 250 mil assinaturas. 250 mil assinaturas, mais ou menos 15% das assinaturas do jornal, em um dia. Em um dia não, sei lá, em 3 dias. E o que isso funciona? E um terço não, mais do que isso, do conselho editorial se demitiu. E eles diziam que o Bezos não queria arriscar entrar em uma briga com o Trump. Mas o Bezos diz que o objetivo é outro. É resgatar a credibilidade da imprensa. Ele escreve que os apoios dos jornais aos presidentes não mudam nada, mas contribuem para criar a percepção, que ele chama de percepção de enviesamento. E que para acabar com essa história do jornal apoiando candidato político era uma decisão de princípios, era a decisão correta, etc. Mas é claro que o Jeff Bezos, que é um esquerdista doente, só não é igual o Mark Cuban, né? Que hoje estava dizendo que o Trump nunca viu o Trump ao lado de mulheres inteligentes e poderosas. Tipo, aí entrou na Fox News a Kellyanne Conway ou a Kayleigh McEnany. Foi a Kayleigh McEnany para comentar o assunto. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam
o algoritmo aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.